Fala galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maio, sou professor de Química e hoje estamos aqui para fazer uma revisão, né, sobre o assunto da última semana, da semana 6. Beleza, galera? E para isso, né, para nós fazermos essa revisão, eu espero que vocês tenham em mãos o seu livro didático, esse é o livro de atividades, volume 2, né? Nós vamos falar sobre diversidade da matéria, galera. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre ácido, sobre base, sobre, vamos dizer assim, os indicadores de ácido-base, enfim. Vamos fazer uma revisão geral e, claro, como de costume, no final da aula nós vamos fazer o quê? Vamos resolver alguns exercícios. Tranquilo, galera? Vamos lá, então? Primeiramente, né, eu coloquei aqui para vocês uma tabela, eu vou ampliar um pouquinho essa tabela, aí fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Eu coloquei ali ácido-base, correto? Sabor do ácido, azedo, base, adstringente. Nós já vamos ver o que seria esse adstringente um pouquinho mais para frente. Tipo de ligação de ácidos, né? Nós precisamos lembrar ali. Ácidos normalmente ligação covalente, bases, ligações iônicas, né? Mas nós temos uma base que realiza também ligação covalente. Por isso aparece ali iônica em geral. Essa tabelinha vocês encontram no caderno de atividades, tranquila? O ácido em meio aquoso ele se ioniza, ele forma íons, né? Como vocês podem perceber ali, HCl na presença de água, formando H+, mais Cl-. Íon H+, íon Cl-. Já a base, ela simplesmente, quando está em meio aquoso, ela faz o quê? Ela dissocia, né? Ela tem seus íons separados. NaOH, por exemplo, que é o hidróxido de sódio na presença de água, vai separar os seus íons Na+, e OH-, tranquilo? Percebam ali, tanto no ácido quanto na base, o H+, e Cl-, H+, AQ, Cl-, AQ. Lembrando, esse AQ significa que está em meio aquoso, que está dissolvido em água. Mesma coisa acontece lá nos produtos das bases, né? Olha lá, Na+, AQ, OH-, AQ, ou seja, significa que o NaOH está dissolvido em meio aquoso, está dissolvido em água. Tranquilo? Depois ali, íon característico, né? Vocês conseguem perceber que os ácidos vão ser caracterizados pela presença do íon H+, e as bases elas vão ser caracterizadas pela presença dos íons OH-. Lembrando, né? A escala de pH de um ácido, pH é menor que 7, né? De uma base, o pH ele é maior que 7. Então nós precisamos lembrar e entender que nós vamos falar um pouquinho sobre ácido, sobre base, né? Vamos dizer assim, como acontece, ou vamos dizer, como eu sei que é um ácido, como eu sei que é uma base. A gente vai dar uma revisada geral nisso aí, tranquilo? Então, primeiramente ali, coloquei a definição para vocês de ácido e base. Ácido, né, da palavra latina ácidos, que significa azedo. Antigamente, os cientistas eles até provavam o ácido para saber, né, por conta dessa questão azedo, eles provavam, mas isso não é indicado porque nós sabemos que o contato direto com o ácido ele pode ser letal, ele pode levar à morte, tranquilo, gente? E a base é a adstringente, que vem da palavra alcali, né, de origem árabe, que significa cinzas vegetais. Esse adstringente é algo que amarra a boca, tá? Então, o ácido azedo e a base, na verdade, ela amarra a boca. Lembrando que não pode provar, tá, galera? Isso não pode acontecer. Claro, antigamente era utilizado esse método, mas hoje não mais. Tranquilo? Vamos lá, então. Primeiramente, falando de ácidos, né, nós precisamos observar aqui que nós temos o ácido clorídrico como exemplo, e precisamos entender o seguinte, que de acordo com Arrhenius, os ácidos eles são substâncias compostas que quando misturados em água, eles sofrem o processo de ionização. Mas, professor, o que é esse processo de ionização? Ionização equivale à formação de íons. Então, um ácido, quando misturado em água, ele forma íons, sendo um íon específico, né, que é o cátion, H+, e o ânion depende do ácido. Exemplo, HCl. O cátion é H+, e o ânion é Cl-. Tranquilo, galera? Precisamos lembrar que ácidos sofrem ionização, formação
de íons. Eles não tinham íons formados porque eles são formados por ligação covalente. Tranquilo? Agora, né, nós precisamos observar aqui, eu estou falando da base, beleza, gente? Base, né? Base, de acordo com Arrhenius, é toda a substância que, quando misturada em água, ela faz o quê? Ela se dissocia, ela sofre o processo de dissociação. O que é dissociação? Separação dos íons, sendo obrigatoriamente o íon ânion como OH-, o hidróxido. Então, sempre em uma base nós vamos ter a separação de OH- e o cátion depende da base. Exemplo, NaOH é o hidróxido de sódio, o Na+ é o cátion e o OH- é o meu ânion. Tranquilo, galera? Lembrem, base sofre dissociação. Dissociação é separação de íons. Lembrando que as bases, geralmente, elas são formadas por meio de ligação iônica. Já existe a presença dos íons cátions e ânions, simplesmente, quando misturam em água, eles se separam. Beleza, galerinha? Vamos dar sequência nisso aí. Vou ampliar agora um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Nós vamos falar de indicadores de ácido-base, tá? Que muitas vezes aparece para vocês como indicadores de pH. Então, às vezes, pode aparecer, vamos dizer assim, como indicador de ácido-base ou também como indicador de pH. Tranquilo? Precisamos observar aqui, pessoal. O que são esses indicadores, né? Indicadores são substâncias naturais ou sintéticas. Observem, nós temos dois tipos de indicadores, né? Nós temos ali os indicadores que são substâncias naturais, aquelas encontradas na natureza, ou substâncias sintéticas, que têm a capacidade de mudar de cor de acordo com o meio, ácido ou básico, no meio em que ele se encontra. Então, indicadores de ácido-base ou indicadores de pH, o que seria? São substâncias que, quando inseridas em um meio ácido, elas vão adquirir uma cor, e quando inseridas em um meio básico, elas vão adquirir outra cor. Ou seja, são substâncias que mudam de cor de acordo com o meio onde se encontram. Né? Se estão no meio ácido, adquirem uma cor. Se estão no meio básico, adquirem outra cor. Observem ali, o indicador fenômeno. Se eu falar desses indicadores, eu quero somente lembrar com vocês ali a diferença entre indicadores naturais e sintéticos. Vocês já imaginam, né? Indicadores naturais são encontrados na natureza. E o isina, o alaranjado de metila, o azul de brotimol, esses todos são indicadores sintéticos. E eu vou citar para vocês aqui um indicador natural, né? Que é o suco do repolho roxo. Tá? Então, nós temos aqui só para vocês relembrarem, esses três são indicadores sintéticos produzidos, né? E temos o suco do repolho roxo, que é um indicador natural, que ele é encontrado na natureza. Vamos lá, então. O indicador fenolftaleíno, quando está em meio ácido, ele é incolor. Em meio básico, ele é rosa. O alaranjado de metila, em meio ácido, ele é vermelho. Em meio básico, alaranjado. O azul de brotimol, em meio ácido, é amarelo. E em meio básico, ele é azul. Tranquilo, galera? Então, vocês puderam observar aqui o quê? Que indicador de pH ou indicador de ácido-base são substâncias que mudam de cor dependendo do meio onde se encontram. Tranquilo? Belezinha, gente? Vamos então para o próximo slide agora, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa escala que está aí, chamada de escala de pH. Galera, antes de eu falar um pouquinho de escala de pH, eu quero que vocês entendam o seguinte. Acidez e basicidade, né, são coisas diferentes. Ácido, básico. A basicidade também pode ser chamada de alcalinidade. Tá? Então, algo básico ou algo alcalino é a mesma coisa. Então, observem com o professor ali no slide. O grau de acidez e de alcalinidade de um material pode ser medido por uma escala numérica, conhecida como potencial hidrogeniônico, pH. Então, essa escala de pH, a 25 graus Celsius, os valores delas variam de 0 a 14. Onde 0 é muito ácido e onde 14 é muito básico, sendo 7 neutro. Beleza, galera? Então, eu vou ampliar só para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, de 0 a 6,9 nós temos um meio ácido, de 7,1 a 14 nós temos um meio básico. E no caso, o 7 será um meio neutro. Beleza? Bom, sabendo disso,
e também sabendo que o ácido é representado pela presença do cátion H+, né, ou seja, exemplos, HCl, né? O que seria o HCl? Ácido clorídrico. HI, o que seria o HI? Ácido iodídrico. Né? Vamos pegar H2SO4, o que seria o ácido sulfúrico, tranquilo? Só comentando rapidamente aqui do ácido clorídrico, o HCl. O HCl ele está dentro do nosso estômago, né? Ele faz parte da composição do suco gástrico, tranquilo, gente? Nós temos também o ácido acético, que em uma pequena quantidade está presente no vinagre. Então são alguns ácidos que estão presentes no nosso dia a dia. E bases, né? Vamos falar um pouquinho de bases que também estão presentes no nosso dia a dia. O NaOH, por exemplo, o que seria o NaOH? O NaOH é o hidróxido de sódio, soda cáustica. Né? Muitos conhecem isso aí. Enfim, são algumas substâncias que realmente estão presentes no nosso cotidiano. Tranquilo, galera? E lembre, de 0 a 6,9 nós temos ácido, 7 neutro, 7,1 a 14 básico. Tranquilo? Vamos lá então agora para os exercícios. Vamos lá, galera. Livro de atividades. Peguem então o livro de atividades de vocês na página 10, tá? Exercício 20. Um exercício do Enem. O suco gástrico... O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se a um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a sua natureza ácida básica, de acordo com a escala abaixo. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então vamos lá. Amoníaco, né, ficou na coloração verde. Galera, amoníaco na coloração verde, você vê que o verde está lá no 12, então está acima de 7, básico. Leite de magnésia. Leite de magnésia ficou na coloração azul, está lá no 10, acima de 7, básico também. Vinagre, coloração vermelha, está de 1 a 3,5, né, abaixo de 7, ácido. E o leite de vaca rosa, de 3,5 a 6,5, está no rosa, nós podemos perceber que é ácido. Então, de acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter básico, básico, ácido, ácido. Alternativa, letra E. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para mais um exercício. Esse exercício, então, está no livro de atividades, exercício 21, da página 11, e diz assim: os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas, né, nós já falamos, que têm a propriedade de mudar de cor em função do pH do meio. Para determinar o caráter ácido ou básico de alguma amostra, utilizou-se no laboratório o azul de Brotimol. Meio ácido fica amarelo e meio básico fica azul. Observem ali, o refrigerante, né, 1,8 a 3,0. Galera, até 6,9 é ácido, então refrigerante é com a cor amarela. Letra B, detergente de lava-louça. Detergente de lava-louça está 8,1 a 8,5. Acima de 7. Se está acima de 7, significa que é básico. Então, básico com a cor azul. Leite de magnésia agora. Letra C, leite de magnésia 8 a 10. Está também acima de 7. Se está acima de 7, básico, azul. E o vinagre, 2,5 a 3,5, está abaixo de 7, meio ácido, cor amarela. Então a sequência ficou amarelo, azul, azul e amarelo. Tranquilo, galera? Vamos conferir? Isso mesmo, amarelo, azul, azul e amarelo. E vamos agora para o último exercício. Os últimos dois. Uma característica de ácido e base é o sabor. No entanto, o sabor de azedo dos ácidos e a astringente das bases não pode ser utilizados para identificar substâncias. Explique por quê. Galera, precisamos lembrar, isso é simples. Por quê? Porque a ingestão ela é extremamente perigosa, podendo ser letal, podendo levar à morte. Tranquilo? Essa é a primeira. A segunda, qual é a diferença química entre um ácido e uma base? Galera, o ácido, quando dissolvido em água, sofre ionização, ou seja, forma
íons, sendo um deles o principal, o íon cátion H+, e já a base, quando dissolvida em água, ela se dissocia, ou seja, separa seus íons, sendo um deles o OH-, que é o principal. Tranquilo? Confiram então aqui as respostas, tá? Por hoje é só e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.